Olá, seja muito bem-vindo ao Coletiva, o programa semanal de entrevistas da TV Unifev, afiliada à TV Brasil. Toda semana a gente traz convidados bem diferentes, personalidades da nossa cidade e região. E hoje eu te convido a conhecer uma convidada muito especial, que é a Andresa Zeituni, uma votuporanguense que conquistou o mundo. Assim posso dizer, a Andresa é funcionária internacional da Unesco, com sede em Paris. Andresa, seja muito bem-vinda, muito obrigada pela sua presença aqui hoje, viu? Obrigada, Fabiola. Principalmente obrigada pelo convite. Me sinto muito lisonjeada de estar aqui. A gente que agradece, Andresa. Nós vamos falar um pouquinho sobre toda essa sua trajetória, né? De como uma votuporanguense foi parar em Paris, na sede da Unesco. E a gente vai falar um pouquinho também sobre as missões da Unesco pelo mundo. O assunto está bem interessante hoje. Falando um pouquinho sobre a Andresa, ela é mestre em Ciências Políticas e Relações Internacionais pelo Instituto de Ciências Políticas de Paris e atua na Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Andresa, você está aqui em Votuporanga a passeio, veio de férias, é isso? Vim de férias. Normalmente eu venho uma vez por ano para o Brasil. Infelizmente, por causa da pandemia, tive que ficar 3 anos sem ver minha família e amigos. E estou muito feliz e emocionada de estar de volta. Com certeza, eu imagino. Você é casada, tem 2 filhas, né? Como é viver e dividir, né, essa distância com a família e viver na França? Como é? Olha, Fabiola, viver na França é maravilhoso. Faz 19 anos que eu estou em Paris e me sinto uma francesa de coração. Os valores franceses, eu me identifico muito com os valores franceses e essa divisa, liberdade, igualdade, fraternidade, ela faz parte da vida do cidadão comum. Por exemplo, minhas filhas, eu tenho uma menina que vai fazer 9 anos no mês que vem e tenho uma de 11. Elas fazem várias atividades extracurricular, por exemplo, uma toca harpa, outra toca piano, fazem natação, são escoteiras, fazem atletismo, judô. E como são faturadas essas prestações? Então, todo ano, cada família submete à prefeitura o imposto de renda, o número de membros da família e seja o aluguel ou a prestação da casa própria. Com isso, a prefeitura, ela gera um valor por família e todas as prestações, elas partem desse valor. Então, por exemplo, digamos que eu pague para o curso de harpa da minha filha 100 euros pelo trimestre, uma outra família vai pagar 20 euros pelo trimestre e uma terceira família vai pagar, digamos, 150 euros pelo semestre. O que possibilita que toda e qualquer criança na França possa estudar harpa, piano, dança, judô, inglês, possa partir em colônia de férias. Que bacana isso. E isso eu considero muito legal, principalmente pela questão da miscigenação. As crianças não vivem em bolhas e elas têm contato com crianças de outro nível social. E o que é muito interessante é que uma criança que é estudiosa, que tem potencial, ela tem a oportunidade de crescer. Porque na França, a elite, ela não é uma elite financeira, ela é uma elite intelectual. Entendi, muito interessante, realmente bem diferente do Brasil, né, Andresa? Bem diferente do Brasil, é um exemplo a ser seguido. Um exemplo a ser seguido, essa questão da igualdade, né, dessa miscigenação. Com certeza as crianças já crescem de um jeito bem diferente. E quando elas vêm para o Brasil, elas estranham muito? Não, elas não estranham. Eu vejo que a educação francesa é bem diferente da educação brasileira. Então, mas eu acho que elas não se dão conta dessa diferença. Mas, por exemplo, quando eu convido amiguinhos para um aniversário das minhas filhas, vai ter a filha da servente da escola como a filha do deputado europeu representante da França na União Europeia. Então, isso é maravilhoso, essa mistura de classes sociais. E mais um exemplo, no aniversário da minha filha, por exemplo, ela convidou 13 amiguinhos, ela recebeu 13 livros. Não acredito, lá eles dão livros ainda? Eles dão livros e as crianças pedem livros, porque normalmente os pais perguntam, o que ela gostaria? O que ela gostaria? O que você gostaria? O livro tal, livro tal, livro tal. Ela ganhou 13 livros. É realmente muito diferente, né? Muito Totalmente surpreendente, diferente. muito bacana. E, Andressa, como é que você foi parar na Unesco, né? É de se surpreender, realmente, né? Olha, eu fiz um mestrado, como você citou, em Ciências Políticas. E no final do meu mestrado, a Unesco pediu à universidade currículos de estudantes. E eu fiquei muito interessada, porque eu sempre tive
uma fascinação pela ONU, pelas Nações Unidas. E eu passei um processo seletivo e fui selecionada. Então, eu comecei como estagiária, fui estagiária durante 4 meses. Depois, me foram propostos contratos de consultora, que eu fiz assim, de repente, por 2 anos e meio como consultora. E, finalmente, eu me tornei funcionária internacional em 2008. 2008. E você, o Rotary, me parece que também teve um papel importante nessa tua trajetória, né? Você foi intercambiária, é isso? O Rotary teve um papel primordial na minha trajetória. Primeiramente, eu fui intercambiária com 17 anos. Eu fiz o último ano do colegial nos Estados Unidos. Mas o que foi decisivo na minha vida foi uma bolsa do Rotary Internacional para fazer um mestrado em paz e resoluções de conflitos. Eu fui a segunda brasileira a obter essa bolsa de estudos do Rotary. E eu podia escolher entre 7 universidades no mundo, por ordem de prioridade, e eu tive a minha primeira opção, que era o Instituto de Ciências Políticas de Paris. E quais são suas funções por lá? Conta pra gente. Olha, Fabiola, você não vai acreditar que faz 3 semanas que eu mudei de trabalho, que eu mudei de posto dentro da Unesco. Eu fui nomeada para um posto novo. Parabéns, então. Obrigada. 3 semanas antes de vir de férias. Então, eu já trabalhava no setor da cultura, como você diz, a Unesco é a organização responsável pela educação, pela comunicação, pelas ciências humanas e sociais e pela cultura. Há 3 anos eu trabalho no setor de cultura. Antes eu trabalhava com relações exteriores e eu continuo no setor de cultura. Eu trabalho no gabinete do subdiretor-geral de cultura, que é a 3ª pessoa na hierarquia da Unesco. E eu sou o ponto focal para toda a comunicação sobre cultura com a sede da ONU em Nova York. Eu também faço parte de um comitê que aprova projetos educacionais, culturais, científicos para países em desenvolvimento e países menos desenvolvidos. Então, eu represento a cultura e aí eu recomendo ou não recomendo um projeto para aprovação e financiamento da Unesco. E eu acompanho o subdiretor-geral em reuniões com ministros, com embaixadores e com potenciais parceiros, seja público como privado. Eu imagino que o pessoal de casa deve estar se perguntando, né? Quais foram os desafios que você enfrentou em toda essa sua trajetória, né? Você disse que passou através do Rotary, fez o intercâmbio, depois estudou lá fora e aí conquistou essa vaga. Quais seriam os principais desafios que você poderia contar para a gente? Tanto como cidadã do interior de São Paulo, quanto mulher também. Olha, Fabiola, eu acho que eu sou alguém que eu acredito muito no poder da palavra. Então, eu até acho que desafio é uma palavra muito forte, porque quando a gente se prepara para alguma coisa, passam a ser etapas, e não desafios. E eu sempre me preparei, eu fui uma pessoa, fiz o intercâmbio me abriu um leque de possibilidades, eu fiquei encantada com tudo que era internacional, eu sabia que era com isso que eu queria trabalhar, diferentes línguas, diferentes culturas, viajar. Aí eu fui fazer a universidade em Londrina, no Paraná. Durante a universidade, eu estudei 3 línguas. Eu saí dos 5 anos de direito, eu fiz direito, não tinha nada a ver com línguas. Eu saí fluente em 3 línguas e já falava 2. Então, eu saí da universidade falando 5 línguas. Durante o período da universidade, eu trabalhei para uma ONG internacional que trabalha pela educação pela paz. Com essa ONG, eu trabalhei durante minhas férias na Europa, nos Estados Unidos, mesmo aqui no Brasil. Quando eu fui para o mestrado, nas minhas férias, ao invés de vir para o Brasil para ver minha família ou de viajar pela Europa, eu estudei. Eu fiz escola diplomática em Madrid, eu fiz um curso em multiculturalismo na Universidade de Tessalônica, na Grécia. Eu fiz um semestre na Universidade de Pádua. Então, eu sempre fui me preparando para esse futuro, que eu não sabia necessariamente o que seria, mas que eu imaginava que seria alguma coisa internacional. E mesmo na Unesco, eu nunca fiquei acomodada. Eu tento passar, porque na Unesco, vamos dizer que seu chefe goste muito de você e que você faça um excelente trabalho. Ninguém tem direito de dar uma promoção para ninguém. A única forma de você crescer na Unesco é postulando para um posto que esteja aberto. Além disso, o posto ele não é aberto internamente. Você entra no site da Unesco agora, você vê todos os postos abertos ao recrutamento.
Ou seja, qualquer pessoa, seja aqui de Votuporanga, de Dubai, de Nova York, de Bangkok, pode postular para esses postos que estão abertos a recrutamento. Então, por exemplo, eu te contei que eu acabo de ser nomeada. Esse posto foi aberto em fevereiro. Eu postulei para esse posto. A partir de fevereiro, eu não tive um único final de semana, porque todos os finais de semana eu estudava, me preparando para essa entrevista que eu não sabia nem se eu seria chamada para ela, mas eu me preparava. Preparei as questões, as eventuais questões em inglês, em francês. Fazia simulação na frente da câmera do computador. Eu tive até um coach de recursos humanos que me fez uma simulação de entrevista. Então, quando finalmente eu fui chamada para a prova escrita, e passei nessa prova escrita e fui para a entrevista, eu estava preparadíssima há meses. E a maioria das pessoas não fazem isso. A maioria das pessoas esperam ser chamadas uma semana antes da entrevista e aí que elas vão se preparar. Quer dizer, elas esperam a oportunidade para depois preparar para elas, né? E você já estava preparada antes dessa oportunidade, já estava preparada antes. E a concorrência é imensa. Eu imagino. Para esse posto, por exemplo, foram 329 candidatos. Desses 329, 80 são pré-selecionados pelos recursos humanos. Depois, os especialistas de culturas, eles selecionam, digamos, 30 para uma prova escrita. Depois, os que passam a prova escrita são convidados para uma entrevista de frente para um painel. 12 são convidados, e desses 12 saiu uma pessoa. Eu imagino que eles valorizem a equipe que já está lá também, né, Andresa, para isso, né? Com certeza, porque, ou seja, é muito mais evidente de você pegar uma pessoa que você conhece, que conhece o assunto que trabalha, do que pegar alguém de fora. Mas também, muitas pessoas... Mas é possível, né? Todo mundo que entrou um dia foi de fora, não é Mas mesmo? é possível, é verdade, é possível. As oportunidades estão aí, a gente tem que estar preparado para elas, né? E me conta assim, você já viajou para vários países, né? Conta um pouquinho dessas missões que você desenvolveu aí com outras culturas, como é que foi? Olha, eu participei em muitas conferências, seja na França, na Inglaterra, na Itália, em Portugal, na Suíça, nos Estados Unidos, no Marrocos, no Líbano, no Camboja, na Tailândia. Na Tailândia, eu fiz mesmo um trabalho de campo. Eu trabalhei num acampamento de refugiados e trabalhei também com crianças vítimas do tráfico humano. Nossa. Foi uma experiência muito intensa, muito pesada, mas também que a partir de uma experiência assim você releva tudo na vida. Você se sente a pessoa mais privilegiada do mundo e sempre agradecendo tudo de bom que acontece. Qual é o segredo de chegar numa civilização, numa sociedade que você nunca esteve e tentar se socializar com aquelas pessoas assim? O que você leva nesses momentos? O segredo é adaptação e flexibilidade. Então, quando eu vou num país de uma cultura muito diferente, como, por exemplo, na Turquia, no Camboja, na Tailândia, em Laos, Marrocos, você entra na dança. Então, coloca o véu, não usa maquiagem, não usa nada que possa modelar o corpo, né? Principalmente na Ásia, eu me informei antes, você não pode dar a mão para as pessoas, você não pode relar nas pessoas, você não pode nunca tocar o cabelo de uma pessoa. Me informei também, por exemplo, o rei na Tailândia, todos os dias tem reverência ao rei. Quando dá aquele horário que é a referência ao rei, você tem que parar, você tem que prestar uma homenagem ao rei. Então, todo esse tipo de coisa são coisas que você aprende. Em países árabes, o Ramadã. Então, você vai respeitar o Ramadã. Não quer dizer que você vai fazer, mas você não vai comer na frente das pessoas, você não vai beber na frente das pessoas, você não vai oferecer um cafezinho para um embaixador que vem de um país árabe durante o Ramadã. Tem que ter muito conhecimento da cultura local, né, Andresa? Muita informação, né? E muita diplomacia e sensibilidade política também. Desses países todos, o que mais te fascinou como pessoa? Eu acho que a minha experiência na Ásia foi a mais intensa. Eu também passei por um conflito. Se pergunta como é possível que o ser humano possa fazer coisas tão horríveis também, porque tráfico de seres humanos. Você nem imagina que isso pode acontecer no século XXI. E acontece. E ele traz muito dinheiro. E é muito difícil de acabar com ele, mas acontece.
trabalhar com refugiados. Eu trabalhei num campo de refugiados onde as pessoas nunca saíram de lá. Elas nascem lá, porque são apátridas. Elas não são consideradas nem tailandeses e nem de Mianmar, porque é uma minoria que faz parte de Mianmar, mas o governo militar de Mianmar não reconhece a nacionalidade deles. Então, são apátridas, eles nascem, crescem e morrem nesse acampamento, nesse acampamento de refugiados. Então, você também se diz, eu imaginava, um dia que eu estava no acampamento, uma criança nasceu, e uma menina, e eu pensava, poxa vida, quando eu penso, na época eu não tinha filhos ainda, quando eu pensava nos meus amigos que começavam a ter filhos na França, um de pai de tal país, com a mãe de outro país, nascendo em outro país, ou seja, a criança já nasce com 3 idiomas, com 3 passaportes, ela tem um leque na frente dela de possibilidades. Essa menina nasce num hospital, num acampamento de refugiados, de pais apátridas, de uma escola de terra batida, onde ela não vai aprender, ela vai aprender uma língua que não é reconhecida em lugar nenhum e de onde ela nunca vai sair. Aí você fala, por quê, né? Essa diferença, porque tanta injustiça. Mas aí, depois eu acho que a melhor forma, porque todo mundo imagina que a gente possa salvar o mundo, né, e fazer 1000 coisas e que nós, como cidadãos comuns, não podemos, que podemos fazer nós, né, se há os políticos para fazer a parte deles. Mas isso não é verdade, né? Eu acho que a melhor contribuição que a gente pode dar para o mundo é já de formar nossos filhos corretamente para que sejam bons cidadãos e de ser bons cidadãos e de fazer as coisas corretamente. É a maior contribuição que nós podemos dar para a sociedade. Com certeza. Numa dessas viagens, eu queria contar só um episódio muito particular da sua vida, dessas suas experiências, foi a sua visita ao Líbano, a parte de uma família Zeitouni lá do Líbano, né? Aqui em Votuporanga, a família Zeitouni é muito conhecida. Como é que foi lá conhecer esse pessoal? De fato, foi uma experiência muito interessante, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Porque eu fui participar de uma conferência em Beirute, meu esposo me acompanhou na época, nós não éramos nem casados, nós éramos noivos, e quando a gente se apresentou no complexo de conferências, para se registrar, eu disse, eu sou a conferencista, e a recepcionista me disse, você quer dizer que o seu esposo é o conferencista? E eu disse, não, eu quero dizer que eu sou a conferencista. E era muito interessante porque eles tinham um kit para o conferencista, com um broche escrito conferencista, e um kit para a esposa do conferencista, com o broche esposa do conferencista. Tá aí, né? Mas não tinha para o esposo da conferencista. Entendi. Então, nós dois recebemos o kit de conferencista e o broche de conferencista. E a conferência foi um sucesso, foi muito elogiada, e à noite houve um jantar tradicional, com danças típicas, né? E eu estava discutindo na mesa quando chegou um dos organizadores e me disse, Andresa, a TV árabe feminina está aqui e gostaria de te entrevistar. Aí eu disse assim para ele, agora? Ele disse, Aí eu fiz assim para me levantar e ele falou assim, você não quer antes pedir a permissão do seu esposo? Ai, meu Deus! Eu disse, não é necessário. E fui fazer a entrevista. E sobre a família, antes de ir para o Líbano, eu entrei em contato com o Halim, que é de Votuporanga, já falecido, infelizmente. E ele tinha a irmã que morava no Líbano, e a irmã com o sobrinho deles vieram nos visitar, a gente saiu juntos, jantamos, e eles, pelo lado deles, fizeram uma pesquisa sobre o Zeitouni. E passaram o meu contato para uma pessoa que tinha o sobrenome Zeitouni. Esse senhor me ligou no hotel e eu falei com a filha dele, porque ele só falava árabe, e eles vieram me ver no dia seguinte. Então, a garota, ela traduzia o que o pai falava e ele me disse assim, olha, a única coisa que eu sei, eu tenho realmente um primo que foi para o Brasil, a única coisa que a gente sabe dele é que ele se tornou médico, um médico muito famoso, tem até um hospital com o nome dele. Ah, e era daqui então? Era meu avô. Sim. Aí eu falei, meu avô, Jamilo Elias Zeitouni. Aí foi, e abraça, e chora, né? Que legal. Toda aquela emoção.
E por uma grande coincidência, a família Zeitouni, a cada 2 anos, se reúne no Líbano, porque são de várias cidades diferentes. Imagine você, Fabiola, que a reunião foi justamente no final de semana que eu estava no Líbano. Então, eu conheci de uma só vez 80 Zeitunes. Então, foi aquela festa, e beija, e abraça, e chora, e tira foto, e troca E você nem foi com esse e-mail. objetivo principal, né? Não, eu fui a Que trabalho legal, muito e bom. acabou sendo uma experiência maravilhosa. Muito bom. E aí, por sinal, esse senhor me disse, e tem também uma senhora que morou 30 anos no Brasil, ela se chama Dona Maria, vamos lá conhecê-la, ela fala português. E quando eu fui falar com a Dona Maria, a Dona Maria viveu na casa dos meus avós, em Américo de Campos, em Votuporanga, conhecia meu pai, Fernando Zeitouni, conhecia meu falecido tio, o Dr. Miguel Zeitouni, e minha falecida tia, Salima Zeitouni também. Então, é aquela história, o mundo é tão pequeno mesmo, né? O mundo é muito pequeno. E aí eu tive muita sorte, porque o meu voo foi o último voo a sair do Líbano, porque o Hezbollah fez um ataque em Beirute no meu último dia de viagem. E eu não fiquei nem sabendo, eu soube quando eu cheguei em Paris, eu já recebi várias mensagens, você está bem, você conseguiu, você saiu do Líbano. Eu não sabia do que as pessoas estavam falando, meu voo foi o último a sair do Líbano. Nossa. Andresa, me conta, como o Brasil é visto lá fora, dentro dessas conversas todas que você tem com tanta gente, de tantas classes sociais, o que você percebe da visão deles sobre a gente? O Brasil é visto com muito bons olhos. O brasileiro é visto como um povo alegre, dinâmico e muito receptivo. Bom, a gente vai então para um breve intervalo, mas voltamos daqui a pouquinho com a Andresa Zeitouni, que é funcionária internacional da Unesco e está hoje aqui na TV Unifev. Até já! Estamos de volta com mais um bloco do programa Coletiva, recebendo aqui hoje em nossos estúdios a funcionária internacional da Unesco, que é a votuporanguense Andresa Zeitouni, aqui de Votuporanga para Paris. Andresa, lá na Unesco, você tem outros colegas brasileiros também por lá? Tenho, nós somos 10 brasileiros que trabalham para a Unesco, 7 na sede em Paris e 3 nos escritórios, nós temos vários escritórios no mundo inteiro. E a representação de cada país, ela depende da contribuição que o país dá. Então, dependendo da contribuição, é a cota de funcionários permitidos. O Brasil, por exemplo, tem direito a 13 funcionários. Isso quer dizer que ainda há possibilidade no futuro de 3 outros brasileiros serem recrutados. Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre essa questão de como a Unesco se organiza, né? A gente, claro, todo mundo já ouviu falar, conhece a Unesco, né? O papel importante que ela tem, mas na prática, como a Unesco se organiza e quais são as principais missões de vocês? Olha, como a gente já comentou, a Unesco é responsável pela educação, pela comunicação, pelas ciências, ciências humanas e sociais e a cultura. Nós trabalhamos para que cada criança tenha acesso à educação, nós trabalhamos, por exemplo, pela ética da inteligência artificial, trabalhamos contra o racismo, a xenofobia, o antissemitismo, trabalhamos para a proteção do patrimônio cultural e o que eu posso falar com mais profundidade é justamente a cultura. Então, por exemplo, nós temos 6 convenções culturais, 6 instrumentos normativos, com muitos países que ratificaram a maioria das convenções. Então, por exemplo, nós temos a Convenção de 1954, que é a Convenção de Haia, que é pela proteção do patrimônio cultural em caso de conflito armado. Então, os países signatários dessa convenção, eles se comprometem, em caso de conflito, de não tocarem nos bens culturais do país. Temos também a Convenção de 1970, que é a Convenção contra o Tráfico Ilícito de Bens Culturais. A gente trabalha em cooperação com a Interpol. Então, a maioria das pessoas não sabem disso, mas o terrorismo mundial, a maior parte do financiamento vem do tráfico ilícito de bens culturais.
Tá. Temos também a Convenção de 1972, que é a mais conhecida, que é a Convenção do Patrimônio Mundial, que são quando os bens são classificados Patrimônio Mundial da Humanidade. Temos também a Convenção de 2001, que é a Convenção pela Proteção do Patrimônio Subaquático. Poucas pessoas sabem, mas existem mais de 3 milhões de navios naufragados. E dentro desses navios existe uma riqueza. 3 milhões? 3 milhões no fundo do mar. Então, existe uma riqueza de civilizações que talvez a gente nem conheça. Existe o farol de Alexandria, no Egito, existe uma cidade inteira na Jamaica. Então, imagina toda a riqueza cultural que não está no fundo do mar, e que não está descoberta, mas que está protegida pelos países signatários. Existe também a Convenção de 2003, que é pela proteção do patrimônio imaterial da humanidade. O que é o patrimônio imaterial? O patrimônio imaterial é tudo que não é tangível, ou seja, as tradições, os costumes, uma dança, uma maneira de fabricar um alimento, uma maneira de fabricar um instrumento, um esporte. Por exemplo, a baguete francesa é patrimônio mundial da humanidade. A capoeira é patrimônio mundial. A maneira de fabricar o queijo artesanalmente em Minas Gerais é patrimônio mundial da humanidade. E temos também a Convenção de 2005, que é pela diversidade das expressões culturais, que é a maior riqueza da humanidade, não? Que gera também o desenvolvimento social e econômico de um país. Então, a gente trabalha, por exemplo, para que todo artista, artesão, criador tenha acesso, tenha uma remuneração justa e também uma proteção social. E quais seriam, você falou de vários patrimônios culturais, quais seriam, assim, as principais características para definir algo como patrimônio, né? E como é feito esse processo, Andresa? Para o patrimônio material, o que define um patrimônio como patrimônio mundial da humanidade é o seu valor universal e excepcional e que, portanto, deve ser preservado para as futuras gerações. Tá. E aí vocês têm todo... O que acontece? É feito todo um estudo? Na verdade, não é que a Unesco diz, olha ali, vamos naquele país que tem uma coisa maravilhosa. O processo é inverso. Por exemplo, é o Brasil. O último bem do Brasil que foi classificado patrimônio mundial foi o sítio do Burle Marx, no Rio de Janeiro. Foi o Brasil que submeteu uma candidatura sobre esse sítio do Burle Marx. Aí teve expertos que vieram, que olharam, que estudaram. Depois tem todo um comitê formado pelos membros do Patrimônio Mundial, que cada ano são 21 países, e eles analisam e votam, e aí isso é tombado como patrimônio mundial ou não. Então, o processo é inverso, é o país que submete. E a grande sacada disso tudo é a proteção desse espaço, é isso? Com certeza, a proteção, o reconhecimento, porque isso gera turismo, gera que as pessoas do local também se desenvolvam, seja com comércio, seja com artesanato. Elas também se beneficiam de toda uma região que é protegida, que é preservada. Então, é todo um pacote e é um orgulho para o país também, né? Com certeza. A gente está falando aqui de patrimônios mundiais, né? Mas eu imagino que muitos estejam em perigo. Existe também essa lista, né? Sim, existe uma lista de patrimônios mundiais em perigo. E se você dá uma olhada, a maioria são de países em conflitos, como a Síria, a Líbia, a República Democrática do Congo, mas também existe um site nos Estados Unidos ou no Caribe, no Belize. É muito interessante que a sociedade civil, ela se engaja muito. A gente recebe muitas cartas de pessoas dizendo, olha, eu fui visitar tal sítio do Patrimônio Mundial, eu achei que não está bem conservado. Então, a gente recebe esse tipo de... A fiscalização ali, né? Fiscalização da humanidade. E aí, o que a gente faz? A gente informa o Estado-membro. Recebemos uma carta nos dizendo que... E quando começa a vir uma quantia importante, aí vai uma missão realmente para analisar.
E aí, estando em perigo, na lista em perigo, é como uma segunda chance para o país, para ele poder restaurar esse bem. Ele não perde o título, mas ele tem um prazo determinado para restaurar, para fazer as ações necessárias para que ele não perca esse título, porque é muito ruim para um país deixar de ter um bem numa lista do Patrimônio Mundial da Uma publicidade muito negativa, né? Muito negativa. Você fez o mestrado com ênfase em relações de conflito, né? E a gente está vivendo aí essa guerra na Ucrânia. Como a Unesco acompanha essa situação lá? Olha, a gente trabalha ativamente desde o início da guerra. Por exemplo, a primeira coisa que a gente fez foi fornecer aos jornalistas que estão cobrindo a guerra coletes à prova de bala e capacetes, e no colete escrito bem grande, imprensa, para que não haja erros. Nós também fornecemos computadores para professores, computadores laptop para professores e para crianças, para que elas possam ter a educação formal online. Nós, como eu te disse, existe a Convenção de 1954 pela proteção do patrimônio em caso de conflito armado. Tanto a Rússia quanto a Ucrânia ratificaram essa convenção. Então, nós temos o símbolo que se chamou símbolo da Blue Shield, que é um símbolo azul, como um losango azul, que a gente coloca nos monumentos, e os países não podem destruir esse monumento, porque eles podem, em caso de destruição, é considerado crime de guerra e eles podem ser processados na Corte Internacional da Haia. Nós fizemos também parcerias com grandes museus para que eles recebam obras dos museus ucranianos para serem preservados e mantidos até que o conflito acabe. A gente estava falando sobre os profissionais da comunicação, né, que é uma das atuações aí da Unesco. E o Brasil é o 6º mais perigoso do mundo para os jornalistas, né, segundo a própria Unesco. Como mudar esse cenário, Andresa? É possível? É possível. A forma de mudar é que se acabe com a impunidade. E por sinal, a Unesco tem um programa muito interessante no Brasil, onde ela forma juízes para que eles saibam como julgar crimes contra os profissionais da comunicação. E esses juízes, eles se tornam formadores também, porque o importante também é que o conhecimento não fique só com um grupo de pessoas, mas que ele passe para outros juízes. Então, esses juízes, eles formam outros juízes tanto no Brasil quanto no exterior, em países do continente africano, na Ásia, na América Latina. É o que a gente chama de cooperação sul-sul. Quer dizer, quando um país em desenvolvimento, ele leva conhecimento para outro país em desenvolvimento, que normalmente é o contrário, é um país desenvolvido que traz o conhecimento para um país em desenvolvimento ou menos avançado, que é a cooperação norte-sul. Mas há estudos que mostram que essa cooperação sul-sul, ela é muito mais efetiva do que a cooperação norte-sul. Tá, e por que seria isso? Qual o motivo? Porque existe também essa coisa de você achar que um país mais rico está vindo impor qualquer coisa para você. E quando não é um país considerado desenvolvido, que é um país também em desenvolvimento, é considerado uma cooperação. Tá, entendi. Igualdade de gênero também é um foco de atuação da Unesco e, claro, é um termo que a gente tem ouvido cada vez mais falar, as pessoas estão defendendo, estão mais conscientes sobre isso. Quando a gente fala sobre igualdade de gênero, o que a gente está defendendo, Andresa? A gente está defendendo o mesmo acesso, o mesmo direito à educação, à cultura, para meninos e meninas, para homens e mulheres. Que se um homem e uma mulher fazem o mesmo trabalho, que eles sejam remunerados da mesma forma. E quando a gente fala em igualdade de gênero, a gente sempre pensa na mulher, mas há países que é o contrário, que são justamente os homens. Por exemplo, no Caribe, o problema é do outro lado. No Caribe, as meninas são educadas, elas vão à universidade, elas saem da universidade e elas encontram ótimos empregos. Os meninos, devido a uma cultura machista, eles se envolvem com gangues, eles se envolvem com drogas, eles deixam a escola e aí quando eles chegam na idade adulta, eles não têm acesso a um bom trabalho. Então, nosso trabalho no Caribe é do outro lado, é a igualdade
para os meninos e não para as meninas. Muito bom. Andresa, adorei o nosso bate-papo, adorei te conhecer. Para a gente encerrar um pouquinho aqui, eu gostaria que você falasse sobre essa questão da paz mundial, né? É algo que a Unesco fala muito, né? Os países, claro, sempre defendendo isso, falando sobre isso. É possível, é um sonho possível a paz mundial? Olha, Fabiola, a paz ela é até mesmo difícil de definir, né? Porque a paz não é simplesmente a ausência da guerra. A paz é um conjunto para uma comunidade viver em paz. O que o ser humano precisa? O ser humano precisa de uma moradia, ele precisa de acesso à água potável, ele precisa de saneamento básico, ele precisa de acesso a uma educação de qualidade, à saúde e poder gozar da cultura. Parece simples falando assim, mas quanto por cento da população mundial tem acesso a esses critérios? Pouquíssimo, pouquíssimo. Então, eu não acho que a paz seja um sonho. Ela pode ser uma realidade, mas é um processo a longuíssimo prazo. Ele depende, esse processo, de vontade política e ele depende do engajamento de cada cidadão, de todos nós. Então, a nossa geração não vai conhecer a paz. A geração dos nossos filhos, tampouco. Mas a geração dos nossos netos, quem sabe? Quem sabe, né? Vamos trabalhando por isso, né? E parabéns pelo seu trabalho lá nesse sentido também, na Unesco. Muito bom te receber aqui. A Rádio e TV Unifev estão sempre de portas abertas. Na próxima visita a Votuporanga, você volta. Com muito prazer. Muito obrigada mais uma vez. A você aí de casa também, muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Assista aos nossos programas, toda a programação da TV Unifev está disponível lá no YouTube, TV Unifev 2. Até mais!